Você já assistiu o filme de Five Nights at Freddy's 2 e curtiu tudo que você viu lá, né? Mas já parou pra pensar em como esse filme foi feito? Vamos contar aqui pra vocês agora tudo que rolou na produção desse filme. Os momentos mais divertidos e todas as dificuldades que a produção teve ao produzir esse filme. Fica ligado porque agora você vai descobrir tudo que foi tranquilo e tudo que foi um desafio por trás das câmeras de FNAF 2 o filme. Fala nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rock. Eu sou o Rian Rock. E cara, uma das coisas que eu tava mais curioso sobre esse segundo filme de FNAF é como que eles pegariam os elementos da gameplay do jogo e colocariam no segundo filme. O FNAF 2 ele é um jogo mais mecânico, a gente tem o sistema da câmera que precisa ser usado pra rebootar a musiquinha ali da Puppet. Os animatronics atacam o guarda de segurança por 3 caminhos diferentes, né? A porta da frente e as ventilações tanto na esquerda quanto na direita. Temos a lanterna pra confrontar o Foxy, que ele é o único que não entende quando usamos a máscara, que é outra ferramenta de nos proteger dos animatrônicos. E também os botões de luz para enxergarmos e vermos qual ameaça está se aproximando. Pois é, no filme teve tudo isso, com exceção dos botões que acabou não sendo usado. Mas referência ele teve também, os botões estavam ali, assado, o guarda noturno estava igual e até o Shadow Bone aparece. E aí, tchau, que veio aquela minha dúvida, porque a gente sabia que Five Nights at Freddy's 2 teríamos muitos animatrônicos, mais do que o primeiro tem 5, e depois a gente dobraria a quantidade de animatrônicos. Como será que eles foram feitos então? Novamente, os animatrônicos eles foram criados pela equipe dos Muppets, Jim Henson's Create Shop, que eles fazem animatrônicos para programas de TV, filmes e outras coisas. Mas dessa vez foi um desafio fazer os Toy Animatronics, sabe por quê? Por quê? Porque os Toy Animatronics, eles, diferente do primeiro filme, eles não têm tecido, eles são completamente feitos de plástico. E isso acabou sendo um desafio, porque os animatronics, querendo ou não, eles são antigos na história do filme. Então eles tinham que fazer animatrônicos como se fossem modernos, de plástico, brilhantes, mas eles tinham que ser sujos, meio antigos, como se fossem mal usados, sabe? Guardados ali. Ficou trancafiado ali por anos. No fim, o visual dos animatronics ficou idêntico. Eu acho que a gente pode usar a palavra fiel, que é o que realmente aconteceu aqui. Os animatronics do filme, eles estão fiéis ao dos jogos. Mas a parte difícil não é isso não, porque todo mundo sabe que na produção do filme, eles utilizaram animatronics de verdade em certas cenas. Mas e em cenas que os animatronics têm contato físico com os atores? Então, aí temos uma pequena mudança aí. Para quem não sabe, os animatronics do primeiro filme de FNAF e do segundo, eles são tanto roupas e carcaças para colocar em animatrônicos, mas também fantasias para atores vestir as fantasias. E assim eles conseguiriam fazer movimentos que os animatrônicos não conseguiriam e também contato físico com humanos, para não machucar um ator, para não acontecer algum acidente, nem nada do tipo. Esse tipo de situação que pode ser que complica a produção do filme, né? Pois é. Então geralmente nessas cenas que nós vamos ter algum personagem entrando em contato físico com o animatronic, a produção prefere utilizar as fantasias com atores. Só que aí é que tá, Rian. As fantasias dos Toy, como você havia dito, elas são feitas de plástico. Então a movimentação para os atores dentro da fantasia era bem difícil. Exatamente. A atriz que interpreta a Toy Chica, ela tinha mencionado numa entrevista que, diferente do primeiro filme, as articulações dos animatrônicos da Chica do primeiro filme pro segundo são muito diferentes. Do primeiro filme era mais um tecidinho que durante a produção do filme foi substituído por um CGI. A gente consegue ver os ombros dos animatrônicos com tecido pros atores e no filme é pedaços de metal. Mas agora no segundo filme, não. Eles são todos fechados. Então algumas articulações elas eram como se fossem brinquedos mesmo. Você não consegue fazer um movimento muito exagerado com um braço que só pode ir pra cima e pra baixo, tá ligado? É praticamente um robozinho mesmo. Ao invés de você conseguir fazer movimentos de girar o braço, você vai ter que levantar o braço, virar o braço, né, mexer a mão, uma coisa de cada vez. Bem, porque tipo, além de ser os Toy Animatronics, né, a articulação foi feita assim para parecerem mais animatrônicos e mais modernos, como se fossem animatrônicos extremamente tecnológicos e tudo. Ela também tinha mencionado que além de se movimentar na fantasia era difícil, também mexer as mãos do animatrônico era complicado demais, porque eram pesadas. Cara, agora imagina 3 atores vestindo as fantasias dos Toy, porque nós temos o Toy Freddy, a Toy Chica e o Toy Bonnie. Então, todas as fantasias, pelo que parece, tiveram esse mesmo problema, apesar que não era realmente um problema, só era um desafio para os atores. Só que sabe o que é louco, Thiago? Por mais que os atores eles movimentam o corpo do animatrônico, a face deles não são os atores que mexem. Na verdade, são outras pessoas controlando por um controle, né? Mexendo na expressão do animatrônico. Então o rosto era animatrônico. O rosto era a máscara animatrônica e o resto do corpo era mais para os atores se movimentar e fazer a dancinha do robozinho, igual o Michael Jackson.
Cara, dá pra gente ver os estágios iniciais dos animatronics aqui. E do primeiro filme também. Tem o Fox ali do lado. Pois é. A Abby vendo aí o rosto da Wither Chica. Mas, Thiago, não é só isso, não. Além das fantasias serem muito difíceis de se movimentar, os atores precisavam de pessoas para ajudar a vestir as fantasias. É porque é aquele negócio, né? Geralmente quando você vai vestir uma fantasia de um animatronic, você não consegue ter o movimento necessário para conseguir encaixar todas as partes do animatronic no seu corpo. Então você vai precisar de pessoas em volta te ajudando e auxiliando você a vestir a fantasia. A gente pode ver aqui uma cena do ator, né, do Toy Bonnie vestindo a fantasia do Toy Bonnie, e a gente vê a roupa de segurança dentro dele, também, né? né? A dificuldade, tudo. É um desafio realmente vestir essas fantasias. E é louco, começa pela cabeça, parece que é uma parte de boa, aí pernas, depois vem tronco e braço. Parece que é de encaixe, né? Põe assim, plá, trava, tipo uma spring lock, só que não machuca ninguém. Mas por enquanto tá muito simples, é bem simples na verdade. O ator veste a fantasia ou põe no animatronic, mas e os animatronics que você não pode vestir um ator? Como é que são feitas essas cenas, Cian? Então, cara, Mangle Fox e Withered Fox são animatronics que têm corpos que não dá pra colocar um ator vestindo a roupa. É impossível. Então, na maioria das vezes, ao invés de ser somente animatrônico o sistema para ele participar do filme, precisaram de pessoas controlando o animatrônico por completo. O maior desafio deles no filme 100% foi a animatrônica Mangle. Cara, e a Mangle ela tem cenas que são insanas, né? Em cima do carro, né? Tentando caçar a Vanessa, né? Naquela cena da fuga ali. Eu não consigo imaginar o tanto de pessoas trabalhando naquela cena pra movimentar, somente pra movimentar o animatronic, sabe? Então, pra surpreender você, Thiago, foram 17 pessoas só pra poder controlar a Mangle. Meu Deus. 17 pessoas, é muita gente, tá? Um animatronic, pra fazer uma cena. Eu acho que é por isso que não tem tanto destaque nesses animatronics, porque precisam de pessoas até demais pra controlar, né? Não, eu lembro do primeiro filme que tem aquela cena do Fox correndo no corredor, a galera empurrava um carrinho com o Fox nele. Agora no segundo filme não tinha isso. A Mangle ficava em cima do carro literalmente. Então como é que era feito isso, será? Igual o primeiro filme de Five Nights at Freddy's, a pizzaria ela não foi idêntica ao dos jogos. Até porque a construção da pizzaria dos jogos normalmente não faz sentido na vida real. Então fizeram adaptações dos cenários que trouxeram uma nova pizzaria, né, do mesmo universo, só que com um formato completamente diferente. E a gente consegue dar uma explorada no vídeo do Dalco, outro youtuber aí que foi convidado para visitar o set de gravação, e a gente consegue ver bastante da produção do filme. E a gente consegue ver também como cenas se encaixam, como por exemplo, tem aquela cena da caixa da Puppet, a Lisa, né, tá descendo na Parts and Service ali. Cara, tem um corte de cena que mostra entrando na sala da Puppet, mas quando você olha os estúdios da Blumhouse, na verdade as salas são separadas. Enquanto você entra na Parts and Service pela pizzaria, aí eles vão pra um outro quartinho que é onde tá a caixa da Puppet. Sim, geralmente, acho que dificilmente as produtoras, né, de cinema, eles montam realmente o cenário completo pra você. O One Piece foi né? Sim, mas exatamente, mas são algumas exceções. Na maioria das produções, eles realmente utilizam várias salas diferentes dentro dos estúdios em que eles fazem as gravações. Aqui é um exemplo, né? A gente tem dois cenários que se encaixam, né, na história do filme, só que são estúdios completamente diferentes. São salas diferentes e separadas. E mais, para você poder acessar essa pizzaria, a entrada principal dela é pela sala do guarda noturno. Tem um cantinho ali que você consegue entrar, e aí o Dalco ele entra e começa a explorar melhor a pizzaria. Que a gente vê os desenhos nas paredes. Mano, de verdade, tinha que ser realmente o primeiro cenário pra você entrar. Pra surpreender de cara, você olhar e caramba, é igualzinho o jogo, olha o pôster, eles estão ali na parede e tal. E é legal também ver como que eles adaptaram todo o cenário e criaram uma coisa simplesmente original a partir do que era dos jogos, né? Por exemplo, essa pizzaria aqui nós temos coisas que nunca teve no universo dos games, como por exemplo, aquele passeio de barco. Pô, nem sabia que podia ter esse tipo de coisa no meio desses estabelecimentos, né? Também nunca tinha visto. Nunca imaginei. Eu lembro que a Matami falou sobre o primeiro filme de Five Nights at Freddy's que a ideia da pizzaria é como se fosse uma casa de terror. Pensando nisso, a gente tem um cenário bem estruturado com uma pizzaria inteira e eles conseguiram fazer uma jogada de iluminação muito legal que o ambiente parece meio sobrenatural. Porque quando a gente vê, por exemplo, a introdução do filme, é tudo muito claro, muito bonito. É como se fosse um estabelecimento funcionando normalmente. Sim. Mas aí quando a gente encontra Michael Afton e com os Spectral Scoopers, a gente vê a pizzaria de um jeito muito diferente. A iluminação meio esverdeada, meio azulada, bem escuro, sabe? Como se o lugar tivesse realmente abandonado. E a gente também tem uma jogada de câmeras e iluminações nos Toy Animatronics que eles
tinha um arzinho mais de terror, de sobrenatural, do que no primeiro filme, porque eles são de plástico. Como, por exemplo, a cena da escola, em que nós temos a Toy Chica, quando ela vai pegar aquele professor babaca, né, mardito da Abby, e ela quer ver o que tem dentro da cabeça. Aquela é uma das cenas que, apesar de ser muito assustador para algumas pessoas, né, para outras não dá tanto medo, mas a gente vê que tem um certo carinho ali pelo trabalho, sabe? Eles tentam adicionar, eles tentam deixar a cena um pouco mais escura, colocam os olhos da Toy Chica brilhando pra tentar dar um arzinho mais de terror, que nem nos jogos que os olhos deles ficam completamente escuros, só com uma bolinha branca. Eles tentaram fazer alguma coisa assim, referenciando aos jogos. Mas acho que a parte que a gente pode dar o prêmio de mais assustadora é a parte da casa do Michael. Aquela cena onde aparece a marionete possuindo a Abby, que vira Abinette, né? Abinette, não lembro muito bem. Cara, só sei que aquilo é medonho. E essa é a cena mais escura do filme, em que a gente consegue ver como que a Puppet ela consegue ser assustadora. Aquela não é animatrônica inteira, não. É só ela dentro do corpo da Abby. E as jogadas de câmeras, tipo assim, primeiro que a Puppet já não é de plástico, assim como os Toy Animatronics. Em várias das cenas, os Toy Animatronics são lindos. Lá no Fast Fast, o Toy Fairy andando. Na casa da garotinha, o Toy Bonnie andando ali. Dá uns closes muito legais, iluminação em volta, batendo de volta no plástico, é muito irado. Mas a Puppet não tem nada disso. Então quando a gente vê a Puppet no escuro, é a Puppet no escuro com os olhos brilhando. Sim. Por isso que essa é uma cena que realmente que você falou. Prêmio total aqui, né? De melhor cena do filme. Não, e a forma que a cena foi construída, os ângulos de câmera e principalmente a maquiagem da Abby que causa uma estranheza em você, né? A gente vê que a maquiagem no rosto dela faz um sorriso, mas às vezes ela não tá sorrindo. Que nem a cena da Máquina Grace, né? Como Lisa, quando ela captura a Vanessa da pizzaria, ela não tá sorrindo, mas a maquiagem dá impressão. Agora, Thiago, além daquela cena da Mangle que eles trabalharam em cima do carro, que foi difícil pra caramba, tem essa cena também que a Puppet segura a Charlotte em seus braços. E a gente consegue ver a forma que ela é bem trabalhada aqui. Os atores embaixo segurando os pezinhos dela de corda. A própria Puppet segurando a garota, né? A Charlotte com cordas também. Muito irado, cara. Muito irado. E é louco porque a gente vê os cenários no filme lá embaixo, é um alçapão pra uma sala lá embaixo. Exato, é um Só alçapão. que na realidade não tem nada ali. É só um buraco e tem os atores ali embaixo, né? A galera da produção do filme ali embaixo auxiliando, né? A Puppet subindo e tudo mais. Mas também, Thiago, também tem aquela cena em que a Máquina Grace, a Lisa, ela prende a Vanessa na parede. Né? Na história do filme é uma parada sobrenatural. Então beleza, a galera aceita ali voando, né? Mas aqui na vida real não é muito bem assim que funciona. Então a gente consegue ver cordinhas o tempo todo ali, penduradas, né? Segurando as atrizes no ar. Pra muita gente isso perde a magia da história do filme, né? Perde um pouco a imersão do que Mas eu gosto. Eu também gosto, porque é assim que foi feito. E é muito legal você ver como realmente eles pensaram em fazer tudo atrás. Por exemplo, a cena da Abby, quando ela foi possuída pela Puppet. A gente pode ver como que ela faz pra ficar flutuando daquele jeito. Então, mano, tem cordas presas nas costas dela. Não só isso, mostra também o mecanismo da mão dela, que quando ela vira Puppet, ela bota umas mãozinhas ali, né? Com aqueles dedinhos meio estranho, meio assustador, meio bizarro. Mas assim, muito irado. A gente vê ela se preparando pra interpretar, né? Pra atuar aquela cena. Porque ela tem que voar. Então a Abby também tem que saber lidar na cordinha. Não é só, vai lá e já é. Não, tem que aprender a lidar também, trabalhar ali. E uma das coisas que eu ouvi recentemente de algumas pessoas é que o trabalho do ator, além de atuar, é esperar. 100%. Porque né, a gente pode ver nessas produções a preparação que é pra começar, às vezes, uma cena de 5 segundos de gravação. É muito tempo, cara. É muito tempo de produção, de maquiagem, de ângulo de câmera, de testar iluminação nova. É muita coisa que envolve a produção de um filme. Se você viu o segundo filme, claramente você deve ter visto também a batalha final do filme, que foram os animatrônicos do primeiro filme contra os do segundo filme. Aqui nesse vídeo a gente pode ver como que foi feito as cenas de impacto dos animatrônicos tomando porrada, voando pra cá e pra lá, sendo destruídos. Cara, e muita coisa, Rian, essa com cabo e fundo verde. Sim, não só isso, mas como, por exemplo, pra controlar a cabeça da Mangle, alguém põe uma manga preta aqui e mexe a cabeça da animatrônica, né? É pesado, mas é o jeito que eles encontraram pra poder mexer na animatrônica. E é louco porque, tipo assim, tem cenas de vidro quebrando. Eu fico me perguntando, como é que é? Será que machuca a mão de alguém? Será que tem chance de machucar? Porque, por exemplo, mano, o ator tá vestindo a roupa do Toy Bonnie, ele é puxado pela janela. Será que ele não se machucou? Será que ele caiu bem? Será que era só um animatrônico, não era alguém vestindo a fantasia? Como é que será que foi feito isso daí, tá ligado? E mais, como é que será que foi feito a cara do Toy Bonnie explodindo? Né, virando o cara sem cara? Então, mano, tem muita coisa.
que a gente só não consegue compreender mesmo com as cenas por trás das câmeras. Porque essa cena do Fox pisando na cabeça do Bonnie, pra mim, não faz sentido nenhum. Não, ele simplesmente pisa e ele pisa e quebra. Mano, não é possível que o animatrônico tenha tanta força pra quebrar a máscara do outro. Eu acho que eles colocaram uma máscara que já era fraca. Já era quebrada, né? Pra justamente causar esse efeito, né? Ele só, tipo, monta ali, qualquer coisa que encosta já desmancha. E aí eles colocam efeitos, né? Depois de faísca, né? Sons, efeitos sonoros que salvam muitos tipos de cena, né? Sempre. Que é louco porque a gente tá vendo todas essas cenas por trás das câmeras e eu tenho certeza que você não viu metade das centenas de referências que tem nessas cenas. Então vai aparecer esse vídeo aqui na minha frente, onde contém todos os detalhes e referências que você provavelmente perdeu no segundo filme de FNAF. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se vocês querem uma parte 2, porque nós trouxemos um pouco mais de por trás das câmeras sobre cenários, animatronics. A gente pode trazer também sobre como é que o elenco se sentiu atuando, como é que foi a primeira reação vendo os animatronics. Tudo isso vocês que vão pedir nos comentários, fechou? Bom, eu sou o Thiago Roque. Eu sou o Rian Roque. E nerds, nos vemos no próximo vídeo. Fui!